Meus amores, a intolerância à lactose causa problemas em até 70% dos adultos no Brasil. Você tem dúvidas sobre intolerância à lactose? Manda no nosso WhatsApp agora, 991765602, que eu estou aqui com a doutora Patrícia Kurihara, que é gastro, e vai responder todas as nossas dúvidas. Tudo bem, doutora? Tudo bom, e você? Tudo bem, boa Obrigada tarde. pelo convite. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Doutora, aonde que tem lactose? Porque a gente, quando fala em lactose, a gente já pensa na hora em leite, né? E a gente acha, às vezes, tem pessoas que acham que só no leite que é encontrada a lactose. Isso, a gente teria na margarina, na manteiga, leite condensado, algumas bolachas, requeijão, iogurte, né? Que são os principais, né? Então, os derivados... Queijo. Queijo também. O queijo os também. derivados de leite em geral. Isso. Contém lactose. Isso. E o que causa a intolerância à lactose? Então, a gente teria basicamente 3 tipos, né? A primária, que é quando a gente, por conta do envelhecimento, que a gente vai perdendo, a gente vai tendo uma incapacidade na produção da lactase, né? Que é a enzima que digere a lactose, que vai te causar uma intolerância. Então, era uma outra pergunta que eu já ia te fazer e você já está respondendo, que eu ia perguntar se a pessoa já nasce intolerante à lactose ou pode ficar intolerante depois de uns anos. Porque o meu pai, ele tem 59 anos e ele descobriu intolerância à lactose agora. Ele falou para mim, filha, depois de velho, eu descobri que eu tenho intolerância à lactose. Daí eu fiquei pensando, eu nem perguntei pra ele, depois passou, eu falei, será que ele nasceu com isso e nunca se deu conta? Como é que funciona, doutora? Do seu pai, provavelmente primária, né? Porque assim, quando a gente é pequeno, né, a nossa alimentação é basicamente do leite, né? Então a gente tem uma produção de lactase maior. Né? Tá. E daí ao longo da vida a gente vai mudando a nossa dieta e vai diminuindo essa produção naturalmente, né? Mas tem pessoas que nascem, daí seria uma doença congênita, né, autossômica, vem do pai e da mãe, porque é uma doença recessiva, então tem que ter um gene do pai e da mãe, só que é raro, né? Daí essa criança vai nascer com intolerância, daí esse bebê já vai ter intolerância já desde pequenininho. Entendi. Né? E a outra causa seria as infecções, né, as gastroenterites, as viroses, que alterariam daí a mucosa do intestino, né, a doença de Crohn, que a gente comentou. Verdade, né? a gente já falou, né? Isso, aí elas podem causar intolerância à lactose também, mas por alteração na mucosa do intestino. Então a gente pode dizer que é comum, depois de uma certa idade, a pessoa se descobrir intolerante à lactose. Isso, principalmente quando a pessoa tem uma dieta com mais de 200 gramas de leite ou derivados de uma vez, né? Até meia xícara de leite, assim, de leite ou de derivados, não daria tanto sintoma, né? E esses sintomas começariam geralmente de 30 minutos até 2 horas depois da ingestão de leite e derivados. E quais são esses sintomas? Quais são esses sintomas? Então, dor abdominal, né? Logo depois que ingere ou não? De 30 minutos a 2 horas. De 30 minutos a 2 horas depois que come. Tá. Isso, então dor abdominal, distensão, flatulência, os gases, né? Diarreia. E pode também ter náusea e vômito associado. Isso num grau mais avançado ou não? O grau mais avançado seria naqueles pacientes que têm uma deficiência maior, né, da lactase. Aí poderia, numa ingestão de quantidade maior de leite e derivados, daí ter os sintomas mais intensos, né? Agora, doutora, a lactose faz mal para quem não tem intolerância? Por exemplo, eu adoro leite, eu tomo muito leite, eu não tenho intolerância à lactose. Faz mal uma lactose em excesso? Não faz mal, assim, ela é boa também no caso do nosso fortalecimento dos ossos, né? É uma das nossas principais fontes de cálcio, né? Então, um paciente que tem intolerância, né, a gente teria que ter um cuidado maior na dieta dele para ele adquirir de outras fontes o cálcio para não levar essa deficiência, né? E como que substitui? Pelo quê? Pelo quê, né? Então, tem a ameixa preta. Tem cálcio? Isso, ameixa cálcio. Preta? Ameixa para preta. tudo, gente. Eu não sabia disso. Isso, ameixa preta. Os vegetais verdes, principalmente couve. Né? Olha, couve eu sempre ouvi falar que era rica em ferro, mas não cálcio. Isso, cálcio. Que legal. E os peixes, né? Então, principalmente sardinha, salmão. Tá. Né? E tem cura, doutora, a intolerância à lactose? Não, cura a gente não tem, né? A gente poderia melhorar os sintomas, né? Com a ajuda de algumas enzimas, né? Para ajudar a digerir essa quantidade
de leite e derivados, da lactose, né? Mas o certo não seria ficar sem mesmo, né? Adquirir de outras fontes, né? Hoje a gente tem alimentos sem lactose, né? E tem esses outros alimentos que eu te falei, como fonte de cálcio, né? Mas o ideal era a gente manter uma dieta com um pouco de cálcio mesmo, para não levar esses problemas como osteoporose, né? Agora, como é que é feito o diagnóstico disso? O diagnóstico, então, clínico primeiro, né? Que a gente faz, que esses pacientes procuram a gente, fala igual o seu pai, né? Começou a ter problema, depois começou a ingerir leite e derivados, né? Então, para aquele paciente que começou a descobrir isso recentemente, vai ter, então, igual a gente falou, dor abdominal, distensão, flatulência, né? Às vezes náusea, vômitos, diarreia. E aí a gente pode fazer também o diagnóstico laboratorial com o exame de sangue, né? Que esse paciente vai ingerir uma quantidade de lactose. Então tem como fazer um exame para saber se a pessoa é intolerante? Isso, faz, ingere, né? Daí daí a gente mede a glicose no sangue, né? 30, 40 e 60 minutos depois, né? Faz uma curva e nessa curva a gente vai ver se esse paciente é intolerante ou não, né? Se ele for intolerante, geralmente vai vir uma reta, né? Não vai fazer a curva. Né? E outro teste também que a gente pode fazer é o teste respiratório, também que você ingere uma quantidade grande de lactose, né? E como quando esses pacientes são intolerantes, eles têm não conseguem digerir o leite, né? O leite derivado, a lactose, então daí vai formar gases, né? Gases ácidos. Então daí no teste respiratório a gente vai medir a quantidade de hidrogênio. Entendi. Né? E também uma outra forma de fazer o diagnóstico seria a pesquisa de ácido nas fezes, né? Porque vai fazer uma diarreia mais ácida. Entendi. Agora, doutora, a pessoa que foi diagnosticada, tá tudo certo, não, né? Tá lá, tem intolerância à lactose mesmo. Além do cálcio, ela não vai ter deficiência de outros nutrientes? Isso, vitamina D e riboflavina, principalmente, né? E proteínas, né? Porque é uma fonte, leite, o derivado, né? Queijo, assim, é uma fonte principal de proteínas também, né? Então, ela tem que ficar atenta nesses nutrientes também para repor isso de alguma forma, né? Isso, exato. Assim, quando tem naquelas situações que você falou da criança nascer já com problemas de intolerância à lactose, né? As doenças congênitas podem levar a uma baixa estatura na criança e desnutrição. Também. Olha, importante isso. Então, as pessoas em casa têm que ficar atentas. Quem está assistindo e se identificou com esse diagnóstico, já corta a lactose, corta leite, derivados, corta tudo? O que faz? Principalmente o leite. A gente corta primeiro o leite desse paciente, até mesmo como uma forma de diagnóstico, né? Os derivados do leite, como o queijo, a manteiga, a gente pede para ter cautela no primeiro momento, né? Porque não vai dar tanto sintoma igual o leite propriamente dito, né? E aí, baseado no diagnóstico, dependendo da intensidade desses sintomas, a gente pode associar uma enzima, que é a lactase, né, que é uma medicação, né? Isso daí meu pai carrega para cima e para baixo. Vamos almoçar num restaurante. Não, peraí que eu tenho que pegar minha lactase. Isso. Daí é um pozinho? Isso? Tem pozinho, tem cápsulas, comprimidos, aí né? toma antes de comer? Toma antes de comer. Daí tem algumas que são umas pastilhas que você pode colocar dentro do leite, do alimento, né? Principalmente quando você vai ingerir. Alguns minutinhos antes, que ele ajuda também na digestão. Então, não é que não pode tomar. Pode tomar? Pode. Fazendo o tratamento devido, né, corretamente, usando a lactase, você pode tomar a lactose, ou comer derivados de leite, enfim, alimentos que tenham lactose. Isso, exato, né? Porque, assim, justamente para não levar essa deficiência de cálcio e depois mais para frente um problema mais grave como osteoporose, né? E não passa vontade também, doutora. Você me deu uma notícia boa, eu tô com medo, como meu pai tem, eu já tô com medo de chegar na idade dele, ter intolerância e não poder tomar meu leite, doutora. Então eu vou poder, tranquilo, tomando a lactase antes. Isso, né? E hoje a gente também tem hoje em dia as opções que eu te falei que sem a lactose, né? Os leites sem lactose, né? Que também ajuda você a consumir o produto sem ter tantos sintomas, né? Ótimo. Mas são mais raros esses pacientes que têm um quadro mais grave, que precisa tirar tudo mesmo, né? Que bom. Obrigada, viu, doutora Patrícia, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada.